Olá, pessoal! Nesta aula vamos falar sobre todo, toda, todos, todas. Quando usar essas palavras em português? Vamos estudar um pouquinho, tá? Então, vejam só. Quando usar todo, toda, todos, todas, né? Você já deve ter visto essas palavras, né, na língua portuguesa. Observem aqui comigo como o final dessas palavras, ele vai terminar com o, a, os, as. Então vejam que no final, o que nós temos aqui? Nós temos o artigo definido, né? É o artigo feminino, masculino, com marcação de singular e marcação de plural, né? Bom, essa é uma observação importante, eu já vou falar por quê, tá? Então vejam, quando usar essas palavras? Usamos para indicar ou especificar um conjunto de coisas ou um conjunto de seres, né? Eu posso também me referir a pessoas, né? Todas as pessoas, né? Todas as crianças, eu posso me referir a pessoas também. Então, tanto a coisas, né? A objetos, né? Todas as casas, todos os carros, mas também para pessoas, né? Então, para seres. Bom, vamos ver um exemplo. Ontem comprei todos os alimentos que você pediu. Vejam que quando eu falo, ontem eu comprei todos os alimentos que você pediu, vejam que esse todos, ele está incluindo, ele está juntando, né? Eu estou me referindo a um conjunto de coisas. Eu defino que são alimentos, mas fica uma ideia indefinida, né? Um conjunto de coisas, é uma ideia de indefinição, tá? Porém, todos os alimentos. Observem que alimentos, né? Os alimentos, e aqui eu tenho todos os alimentos. É necessário fazer essa combinação aí, né? Observar bem essa combinação para ficar correto, né? Então, outro uso, observem comigo. Tem ideia de frequência ou regularidade. Então, vejam, eu pego o ônibus 238 todos os dias, né? Aqui é um exemplo. Eu pego o ônibus X, né? Todos os dias. Eu tenho uma ideia de frequência, de regularidade. Mais um uso, pessoal, é o mesmo que inteiro ou completo. Nossa, mas como é isso? Vamos ver o exemplo. Já organizei a casa toda, por exemplo, né? Vejam que o toda, ele vem depois da palavra, né? Então é o mesmo que dizer já organizei a casa inteira, certo? A tendência é o toda vir depois, né? E claro, aqui é toda, né? Porque está combinando com a casa, certo? Então, aí fica toda, né? Tá certo? Outro uso, substitui pessoas. Vejam, é uma situação um pouquinho particular essa, tá? Porque está se referindo à palavra todos ou todas, pode ser todos ou todas, né? Mas aqui no nosso exemplo todos estão presentes na reunião, e nesse caso todos é abrangente aqui, né? Então todos estão presentes na reunião, tá? Bom, são pessoas, todas as pessoas, todos os funcionários, todos os convidados para a reunião, bem, todos estão presentes na reunião, não é necessário especificar aqui depois, mas eu posso dizer também, todas as pessoas estão presentes na reunião ou todos estão presentes na reunião. São duas possibilidades, tá? Mas vejam que aqui o todos está substituindo pessoas, tá? Muito bem. O que mais, gente? Observe que essas palavras combinam em gênero e número com os substantivos, tá? Então, se eu tenho lá todo dia, ela pega ônibus todo dia. Vejam que aqui mudou um pouquinho, porque antes nós vimos o exemplo de todos os dias, mais especificado, e aqui todo dia. São usos, né, possíveis aqui da língua. Mesmo que esteja no singular, que é dia, né, o dia no singular, eu tenho uma ideia de que são vários dias. Tenho a ideia de frequência, tá? Uma ideia de frequência, de regularidade,
certo? Mas vejam que é necessário. Então, eu tenho dia, porque em português é o dia, então eu vou dizer todo dia. Essa é a regra, então, da língua, tá? Aqui nós colocamos também o exemplo de todos os dias. Ela pega ônibus todos os dias. Qual é a diferença? Os dois estão certos, as duas opções são possíveis. A língua tem essa característica que permite, então, esse uso. Ao meu ver, é um pouquinho mais informal. Ela pega o ônibus todo dia, né? Eu uso sem o artigo. Ou ela pega o ônibus todos os dias. Parece que aqui também é um pouquinho mais, assim, dá uma ideia de que é todos os dias, assim. Tem também uma intenção de que seja difícil, uma coisa difícil, dou uma ênfase aqui, mas é uma impressão que eu tenho, né? Mas as duas formas, então, estão corretas aqui. Todo dia, todos os dias, tá? Aqui eu posso, então, não colocar o artigo, é um sentido um pouco mais geral, mais genérico, assim, e me permite porque eu tenho a ideia da regularidade aqui, tá? Muito bem. Se eu coloco no plural, então eu tenho que colocar os, todos os dias, tá? Tá no plural, então tem que colocar o os. Se eu deixo no singular, assim, dia, e estou me referindo de uma maneira geral, assim, ampla, aí eu posso deixar, tenho essa opção de deixar no singular. Tudo bem? Vamos lá, mais exemplos, gente, mais exemplos. Observe que essas palavras combinam gênero e número com os substantivos, tá? Estamos aqui nos referindo a um uso padrão da língua, tá? Que também as gramáticas da língua mostram, né? Explicam dessa forma, tá? Bom, vejam um outro exemplo. Toda hora. O alarme toca toda hora. Então aqui eu estou querendo dizer que é toda hora, mas é exatamente toda hora? Não, eu estou fazendo um comentário meio geral, um pouco amplo, assim, genérico. Ah, esse alarme toca toda hora. Significa que ele toca com frequência, não sei exatamente quantas vezes, né? Agora vejam que esse outro exemplo, também com toda hora. Ela fala com a namorada toda hora, tá? Ele fala com a namorada toda hora. Também, vejam que esse toda hora não é exatamente às 10 horas, 11 horas, 12 horas, não é exatamente cada hora, mas é uma expressão para dizer que com muita frequência, tá? Ele fala com a namorada toda hora, todo tempo, né? Várias vezes, significa como várias vezes, tá? Então, observem que tem aí diferentes intenções comunicativas, diferentes usos que nós podemos fazer, tá? Vamos lá, mais um pouquinho, gente, mais um pouquinho. Todas as manhãs. Ele prepara o almoço todas as manhãs. Todas as casas são caras. Todas as casas, todas as manhãs. Aqui nós queremos chamar a atenção para a combinação. Então, todas, depois vem as casas, né? Todas as manhãs. Então, combina aí na sequência das palavras. E vejam que o todo, toda, depois tem um substantivo, um nome que está sendo usado junto e a que ele se refere, tá? Então, gravem bem. Todo, toda está sempre relacionado aí a um nome, um substantivo na sequência, tá? Bom, ficamos por aqui. Essa é a primeira aula, tá? Desse tópico. Tem outra aula também. Não esqueçam dos exercícios que vão ajudar muito vocês, tá? E até a próxima, pessoal!